Então, o segredo para que sua equipe flua, para que você tenha uma equipe de sucesso, né? Para que você tenha uma equipe de excelência, né? É você, na hora do processo de captação de voluntários para o Ministério Infantil, ser voluntários vocacionados, aquele que queima no seu coração, aquele que tem um chamado, aquele que seu coração arde, aquele que reconhece, que sabe qual é a missão, qual o seu propósito no Ministério Infantil. Olá, queridos discipuladores de crianças, pais, líderes, membros, professores do Ministério Infantil. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez na série Filho de Crente Não é Crentinho de hoje. Eu vou passar dicas preciosas de como você captar e recrutar voluntários para o Ministério Infantil. Fiquem ligadinhos, mas deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é Nayara Azevedo, mais conhecida como Tia Nay. Sou pastora de criança da Igreja Batista Lagoinha, Salvador, e trabalho com discipulado infantil há mais de 25 anos, tá bom? Então vamos lá. É importante, inicialmente, eu esclarecer para vocês, que esse é um dos fatores mais importantes para você compor a sua equipe do Ministério Infantil. E que voluntários são esses que nós devemos captar e recrutar para trabalhar no Ministério Infantil? Isso é importantíssimo, gente. Vocês saberem, vocês anotarem, tá bom? Pega um caderninho de anotações, faz as anotações aqui que nós vamos passar dicas importantíssimas de como você recrutar e captar o voluntário para o Ministério Infantil. Tantos problemas que talvez você tenha vivenciado com sua equipe, que se isso fosse visto, provavelmente você não estaria vivendo isso. Então anota aí, algo que eu vou falar importantíssimo para vocês agora. Pega seu caderninho, como eu falei, anota na sua Bíblia, tá bom? Voluntários do Ministério Infantil, ele precisa ser voluntário vocacionados. Isso mesmo, eu vou repetir. Voluntários do Ministério Infantil, ele precisa ser voluntários vocacionados. Vocacionado, gente, é importantíssimo. Voluntário vocacionado é o quê? É aquele que tem o chamado de Deus, aquele que seu coração queima, seu coração arde para ministrar na vida da criança. Então, é extremamente importante você recrutar e captar voluntários vocacionados. Esse é o ponto que eu considero mais importante para que eu e você possa ter uma equipe de sucesso, para que eu e você possa ter uma equipe de excelência. Aliás, isso deveria ser para a igreja toda. Por quê? Porque o serviço na igreja é o executar, o chamado que Deus tem na vida de cada um de vocês. Então, isso deveria ser para a igreja toda. A igreja toda precisa de voluntários vocacionados para trabalhar em determinado ministério, naquilo que você foi chamado, naquilo que arde no seu coração. E deixa eu contar para você um segredo. O segredo para que sua equipe flua, para que não sobrecarregue para você. Muitas das vezes nós líderes acaba nos sobrecarregando, acaba ficando pesado para mim e para você, para alguns membros da equipe. Então, muitas das vezes se torna um trabalho desgastante. Por quê? Porque é tudo nas suas costas, é tudo você que tem que carregar. Então, o segredo para que sua equipe flua, para que você tenha uma equipe de sucesso, para que você tenha uma equipe de excelência, é você, na hora do processo de captação de voluntários para o Ministério Infantil, ser voluntários vocacionados. Aquele que queima no seu coração, aquele que tem um chamado, aquele que seu coração arde, aquele que reconhece, que sabe qual é a missão,
Qual o seu propósito no ministério infantil? E sabe por que eu falo isso? Porque o vocacionado jamais, dificilmente ele vai deixar de cumprir o seu compromisso por qualquer coisa que surja. Isso mesmo. Por quê? Porque o vocacionado, ele entende que o compromisso dele é com Deus. O compromisso dele é com o ministério infantil. Então, ele não vai deixar de cumprir aquele compromisso por qualquer situação. Não. Pelo contrário, ele não vê a hora de chegar o momento dele estar ministrando para a criança, porque ele tem uma imensa alegria, ele tem um imenso prazer em estar ministrando na vida de cada criança. E quando aquela pessoa ali está na escala, não vê a hora, porque ela entende, né? Ela entende, ele entende que aquele dia da escala é o dia que o Senhor preparou para ela ou ele estar ministrando na vida da criança. Então, o vocacionado dificilmente vai deixar de cumprir o seu compromisso, porque ele entende que o compromisso dele não é comigo e não é com você. O compromisso dele é com Deus. Quantas vezes nós líderes, né, fazemos a escala, divulgamos a nossa escala e muitas das vezes aquela escala que nós colocamos não é cumprida. Quantas vezes nós escalamos alguém para estar ministrando para a criança e aquela pessoa não vai nas escalas de domingo? Muitas das vezes porque um outro do ministério chamou e a pessoa acabou priorizando o outro do ministério, ou muitas das vezes porque simplesmente está chovendo, ou apareceu de repente uma visita em sua casa e você prefere, né, fazer sala para aquela visita ali, do que você cumprir a escala, aquilo, o seu compromisso com o ministério infantil. Dificilmente, gente, um vocacionado fará isso, porque a prioridade dele é o chamado do Senhor, é aquilo que o Senhor colocou no coração dele, o coração dele arde por isso. Então, dificilmente um vocacionado vai agir dessa forma, dificilmente o vocacionado fará dessa forma. Até mesmo porque ele não vê a hora de chegar o momento dele ministrar. Eu tiro isso por mim. Não vejo a hora de chegar o momento, de chegar a hora de eu estar indo, de eu estar ministrando na vida das crianças. O nosso coração, quem tem o chamado de Deus sabe, o coração da gente queima, o coração da gente arde por esse ministério, em ministrar, em discipular a vida de nossas crianças. Presta atenção no que eu vou falar para vocês agora. O voluntário vocacionado, ele não é apenas o disponível e o interessado, ok? Então anota aí. O voluntário vocacionado não é apenas o disponível e o interessado. Mas, Xané, o vocacionado, ele precisa também ter disponibilidade e ele também precisa ter interesse. Ok, eles precisam sim, mas não é apenas isso, ok? Não é apenas disponível, não é apenas interessado, apenas. Não, é todo um fator. Há uma grande diferença em você recrutar um voluntário, né, para um bazar beneficente, para um estacionamento de sua igreja, e você recrutar o voluntário para o ministério infantil. É algo bem diferente. Então, a grande diferença de você recrutar voluntários para um bazar e recrutar para o ministério infantil. Eu mesma já me disponibilizei para trabalhar num evento lá da minha igreja. Então, me disponibilizei, né? O que é que eu precisava ter para participar, para estar colaborando naquele evento? Apenas as habilidades essenciais. Atendimento ao cliente, ser paciente, atender a pessoa bem, né? Ser educada. Então, eu tinha essas habilidades, tinha interesse, tinha minha disponibilidade para trabalhar naquele momento e eu fui e colaborei ali naquele momento, naquele evento que teve na minha igreja. Então, isso é um voluntário. Não precisa você tomar treinamento, não. É as suas habilidades, o básico, e você consegue desenvolver ali junto com a sua equipe da igreja. Outro exemplo também que eu gosto de dar, na minha igreja, nós trabalhamos com pastores voluntários. Nós temos uma equipe de pastores
né, que são voluntários, trabalham de forma voluntária na igreja. Eu e meu esposo somos um desses pastores. Nós somos voluntários da Igreja Batista Lagoinha em Salvador. Fazemos parte de um membro, né, de um corpo de pastores voluntários. Mas a característica para a gente ser ordenado, que foi observado, né, na gente para a gente ser ordenado, não foi apenas o interesse e não foi apenas a disponibilidade. Não. O mais importante, um dos fatores mais importantes, como eu falei para vocês, que eu considero mais importante, foi o chamado de Deus em nossas vidas. Foi o chamado pastoral de Deus em nossas vidas. Isso é que foi mais observado, foi uma das características, foi um dos pontos básicos para que a gente fosse ordenado a pastores voluntários. E da mesma forma, gente, tem que ser com o ministério infantil. O ministério infantil não é diferente. Nós temos o costume de minimizar o ministério infantil pelo fato de ser crianças. Não! Assim como o ministério de adulto precisa de pessoas vocacionadas, precisa de pastores para discipular, da mesma forma é o de criança. Nós falamos aqui um pouquinho que as crianças têm a mesma necessidade dos adultos. Crianças são ovelhas. Então, por que minimizar o ministério infantil? Então, não tem diferença. Então, nós precisamos ter essa consciência. A finalidade do ministério infantil é nada mais, nada menos do que discipular crianças, do que ministrar na vida das crianças. Outro exemplo também, que é fácil de ser entendido, é o ministério de louvor. Jamais, meu esposo inclusive já foi líder de ministério de louvor. Um ministério de louvor, um líder, jamais, gente, vai recrutar, né, vai captar voluntários apenas pela disponibilidade e pelo interesse. Não vai dar certo. Então, por aí vocês tiram, não dá certo. Da mesma forma o ministério infantil, da mesma forma até mesmo outros ministérios da nossa igreja. Mas outra dica que eu quero dar para vocês: não busque apenas o preparado. Isso mesmo. Há uma grande diferença, né? Não confunda, eu até anotei aqui para vocês, não confunda chamado e vocação de Deus com o preparo atual de voluntários. Não confunda isso, né? Preparação com vocação. Existem muitos voluntários vocacionados que não estão preparados. Não confunda, gente, pelo amor de Deus. Tianai, mas existe isso. O voluntário vocacionado, ele não tem preparação, ele não tem as habilidades dele. Como assim? Existe, gente, ainda muitos voluntários vocacionados que não têm o preparo, que estão no banco da igreja, não sabem nem a finalidade do ministério infantil, o objetivo, o propósito do ministério infantil. Então existe sim. E uma dica que eu digo para vocês: cabe a mim e a você ajudar. Cabe a mim e a você prepará-lo para aperfeiçoar o ministério dessa pessoa. É o nosso dever, nós aperfeiçoar, na verdade, essa pessoa, né? O chamado dessa pessoa. Então, não se esquive, não é minha responsabilidade, não. A pessoa que procure curso, que procure se aperfeiçoar. Não, gente. É o meu dever, o seu dever também. Foi o dom que o Senhor nos deu. Então, nós temos sim esse dever, essa preocupação de preparar essas pessoas que têm um chamado, são vocacionadas, mas não estão preparados. Moisés, ele foi um grande líder de Josué, assim como Elias foi com Eliseu e Jesus com os seus discípulos, gente. Então, não descarte o vocacionado despreparado. Não é despreparado, não serve para mim. Não faça isso. Ore, peça ao Senhor direção. O Senhor vai te usar, o Senhor vai te capacitar para estar ajudando, para estar aperfeiçoando o chamado dessa pessoa. Amém? Vocacionado descomprometido.
Mas, Xanai, você disse que o vocacionado, o nome já diz vocacionado, é porque ele tem compromisso, né? Ele não vai deixar de cumprir. E agora você está dizendo o vocacionado descomprometido? Existe, gente? O que é que vocês acham? Existe. Infelizmente existe. São poucos vocacionados descomprometidos, tá bom? Mas existe vocacionado descomprometido, vocacionado indisponível para a obra e vocacionado até mesmo desinteressado. Isso mesmo. São poucos, né? Mas é difícil a gente encontrar algum, mas existe sim. Muitas das vezes a pessoa está vivendo um momento de priorização da sua vida secular, acabam colocando as suas aspirações em cima do chamado, do propósito de Deus, suas realizações pessoais em cima daquilo que o Senhor a chamou. É raro, como eu falei, mas isso existe. Mas quando nós conhecemos o nosso chamado de verdade, quando esse chamado arde no nosso coração, quando queima esse chamado, quando nós entendemos o propósito e a missão que o Senhor nos deu tão linda de cuidar das crianças, nós não recusamos o nosso chamado. Dificilmente nós não vamos cumprir o nosso chamado. Então é muito importante, né, você ter a convicção do seu chamado, daquilo que o Senhor te chamou. Mas, Xanai, e aí? Essas pessoas na minha equipe, vocacionada e desinteressada. Como é que eu faço agora? Como eu já disse para vocês antes, o vocacionado, ele tem o coração dele queimando pela obra e pelo ministério infantil. Então, não adianta nada eu e você recrutar, captar voluntários vocacionados, descomprometido e desinteressado. Vai acabar até prejudicando a sua equipe, porque no dia que tiver escalado, provavelmente essa pessoa não vai, porque tem outras prioridades, tem outras coisas para fazer, tem outras aspirações para ser feita. Então, provavelmente, no dia que você escalar essa pessoa não vai cumprir a sua escala. Por quê? Porque é um vocacionado descomprometido. As suas realizações pessoais, o seu comprometimento com suas aspirações, com suas coisas seculares, né, acaba ficando, e o chamado de Deus fica... É complicado, gente, é complicado. Por isso que nós temos que ter muito cuidado, orar muito ao Senhor quando nós formos fazer essa seleção de recrutamento, de captar voluntários vocacionados para o ministério infantil, né? O vocacionado descomprometido, ele não tem compromisso, ele não se organiza, não tem organização de tempo para estar preparando a sua aula, para estar se comprometendo com sua aula, né? Deixa sempre o ministério infantil para o último plano. Então, existe sim vocacionados, voluntários vocacionados descomprometidos. E não dá para ter uma pessoa dessa em nossa equipe. Como eu falei, acaba comprometendo a sua equipe toda. Então, não dá para eu e você ter um vocacionado, um voluntário vocacionado descomprometido dentro da nossa equipe. E quais são os benefícios, né? Anota aí, quais são os benefícios de ter voluntários vocacionados comprometidos no Ministério Infantil? Quais são os benefícios que eu e você vamos ter em ter esses voluntários vocacionados comprometidos no Ministério Infantil? Eu particularmente acredito que seja muitos benefícios, né? Mas vamos ver aqui alguns benefícios que eu anotei para vocês. Primeiro, equipe comprometida. Isso para mim é tudo, viu, gente? Isso para mim é uma equipe comprometida, uma equipe que tem a mesma visão que você, uma equipe que tem o mesmo objetivo que você, uma equipe de vocacionado que enxerga o seu chamado, que tem o compromisso dele, que o compromisso dele não é com você, não é comigo. Ele entende que o compromisso dele é com Deus, é com o chamado dele, é com o ministério infantil.
Então, para mim hoje, uma equipe comprometida é a base para que a gente venha ter sucesso. A sua equipe tem que pensar, tem que ter a mesma visão que você. E uma equipe comprometida é uma equipe de voluntários vocacionados. O voluntário vocacionado, ele não vai deixar, como eu falei para vocês, de cumprir a sua escala. E no dia que ele faltar, ele vai dizer, não, o meu compromisso é com Deus, não é com a igreja, não é com o Tianai, não, é com Deus. Então, uma equipe comprometida, né, é uma equipe vocacionada, que entende que o seu compromisso, né, é com Deus e não comigo e nem com você. Segundo, eficiência no propósito. Isso mesmo. O objetivo do Ministério Infantil, eles são facilmente atingidos. Uma equipe com eficiência no propósito. E qual o propósito do Ministério Infantil? Discipular e ministrar na vida das crianças. Então, uma equipe eficiente no propósito, facilmente esses objetivos vão ser alcançados. Por quê? Porque o vocacionado, ele possui habilidades dadas por Deus. Ele tem habilidades dadas pelo Espírito Santo. Então, tudo se torna mais fácil, tudo se torna possível. Então, a equipe eficiente é uma equipe que alcança seus objetivos facilmente. Alcança seus objetivos, é possível de ser alcançado. Por quê? Porque tem habilidades dadas por Deus. E eles entendem qual é o seu objetivo, que é discipular as nossas crianças. E terceiro, qualidade na entrega. Muito importante a qualidade na entrega. A eficiência é o quê? Alcançar o propósito. E qual é o propósito? Discipular e ministrar na vida de nossas crianças. E a qualidade? Não basta apenas a criança aprender. Não basta apenas você passar, né, as informações para a criança. Qual é o seu nível de aprendizado? Muito importante isso. Qual o seu nível de aprendizado? Você vai chegar, você pode realizar um culto infantil maravilhoso. Mas como foi feito esse culto? Qual foi a qualidade desse culto? Então, esse é um dos nossos objetivos. Eu sempre gosto de falar sobre Caim e Abel. Caim, ele também ofertou ao Senhor. Mas a qualidade da oferta de Abel fez a grande diferença para Deus. Então, qual a qualidade da sua entrega? Né? Qual a qualidade do seu aprendizado? Essas 3 dicas eu tenho certeza que você vai conseguir ter uma equipe eficiente, uma equipe com compromisso e uma equipe com qualidade. Amém? E conseguimos, né, dar uma geral nisso aí. Eu só queria, na verdade, só passar para vocês, né, mais ou menos para vocês entenderem, né? Conceituei, diferenciei e justifiquei para vocês, né, o recrutamento de voluntários vocacionados para o Ministério Infantil. Para vocês entenderem melhor como é que funciona, como é que é feito, como é que tem que ser feito. Agora que Tianai já falou para vocês terem uma noção, vamos agora entender como nós vamos fazer, como nós devemos executar tudo isso que eu falei aqui. Como é que nós vamos colocar em prática esse recrutamento, essa captação do Ministério Infantil? Entendemos, né? Acredito que já entendemos que o voluntário do Ministério Infantil, ele precisa e deve ser voluntários vocacionados. Aprendemos que o voluntário vocacionado, ele não é apenas o interessado e o disponível, ele não é apenas o preparado, e ele também é o vocacionado, e existe também vocacionado descomprometido. Então, agora, como é que nós vamos executar esse recrutamento? Como é que nós vamos fazer para captar esses voluntários vocacionados? Fica ligadinho aí e segue as dicas de Tianai. Vamos lá? Primeira dica: não os escreva, e sim selecione-os. Isso mesmo.
Não os escrevam, e sim selecione. Muito importante isso. É comum algumas igrejas abrirem inscrições, né, para as pessoas trabalharem nos ministérios. Na minha igreja mesmo, nós temos workshop. É maravilhoso o workshop, muito legal. Como é que acontece? Nós nos apresentamos, né, falamos um pouco sobre o nosso ministério e convidamos as pessoas para participarem da nossa equipe, do nosso ministério, através de inscrições. Mas, gente, não, para o ministério infantil, não se limitem apenas nas inscrições, não. Ministério infantil é todo um processo, como eu falei aqui para vocês. Precisam de voluntários vocacionados, vocês já estão cansados de ouvir Xanai falar isso. Então, não se limitem apenas nas inscrições, não. Façam um processo seletivo. Mas, Xanai, não é emprego. Você acha necessário realmente eu ter que fazer um processo seletivo para captar voluntários para minha equipe? Gente, é muito importante o processo seletivo, sim. Porque nesse processo seletivo você pode aplicar prova, você pode fazer um questionário com a pessoa, você pode até fazer um estágio com a pessoa, deixar a pessoa lá 30 dias para você ver como vai ser a habilidade, como é que a pessoa vai estar reagindo, como é que a pessoa vai lidar com aquelas situações. Então, é muito importante você fazer um processo seletivo no Ministério Infantil. Deixar a pessoa ali um tempo de experiência, você observando. Deixa a pessoa também observar você ministrando, os outros membros da equipe ministrando. É muito importante esse processo de recrutamento para você fazer com o Ministério Infantil. Quando eu passei a fazer isso, claro que a minha equipe ficou pequenininha, né? Mas deu super certo. A qualidade, meu Deus, foi perfeita. A minha equipe ficou uma equipe de qualidade. Não foi aquela equipe cheia de gente com a qualidade lá embaixo. Não. Poucos membros, mas com a qualidade excepcional. Então, vale muito a pena você fazer esse processo seletivo para você estar recrutando voluntários vocacionados para o Ministério Infantil. E é bom que eu deixe bem claro aqui, não é só as habilidades que você vai estar observando, não. O mais importante é o chamado dessa pessoa. É como eu falei para vocês anteriormente. As habilidades são observadas? São, claro. As técnicas são observadas? São. Mas o mais importante, o fator mais importante, que eu considero mais importante, é o chamado da pessoa. É a vocação que a pessoa tem. Isso para mim é extremamente importante. Se ele apenas é um vocacionado, ou se ele é apenas um voluntário. E na entrevista, no processo seletivo, você consegue ter essa visão. Por isso que é muito importante a entrevista. Principalmente quando você pergunta assim, como é que foi o seu chamado para o Ministério Infantil? Como isso aconteceu? A pessoa, ela começa, eu estou falando porque eu já tive experiência, né? Eu faço isso com as pessoas que eu recruto para a minha equipe. Você vai conseguir ver de cara, né? Se a pessoa realmente tem o chamado ou não. Sabe por quê? Porque os olhos dela vão brilhar. Ela vai falar com todo temor. Ela vai falar sobre o chamado dela com toda alegria. O coração dela vai queimar quando ela contar a experiência, quando ela contar como foi o chamado dela ou dele. E aí você vai ver de cara, não, essa pessoa realmente é um voluntário vocacionado. Por isso que é muito importante você fazer essa entrevista. Eu já tive muitas experiências aqui, gente, com o Ministério Infantil, de membro do Ministério Infantil. Pessoas, como o Ministério Infantil tinha poucas pessoas, então eu ficava, antigamente, querendo um monte de pessoas. Não, bora pro Kids, bora pro Kids, bora pro Kids. Só que esse bora pro Kids, as pessoas ficavam um mês, ficava 15 dias e saía. Sabe por quê? Porque conhecia outros ministérios. Às vezes entrava no Ministério Kids como porta de entrada para a igreja, né?
conhecia outros líderes, outros ministérios e dava tchau para o ministério infantil, porque não era a vocação da pessoa. Então, é muito importante essa entrevista. Quando eu passei a trabalhar dessa forma, o Ministério Infantil, a minha equipe mudou por completo. Por quê? Porque nós entendemos que mesmo com a equipe pequena, né, se tem voluntários vocacionados, o trabalho vai ser com excelência, vai fluir, não vai sobrecarregar para ninguém, mesmo com poucos membros, vai fluir, não sobrecarrega para ninguém. Nós dividimos as tarefas e tudo é feito com excelência, claro, orando, né, pedindo ao Senhor direção, que eu acho que isso é muito importante, é um dos fatores mais importantes também que eu considero é a oração. Quando você for participar de workshop, quando você for participar da seleção, quando você for fazer esse processo seletivo, ore, peça ao Senhor que te mostre, peça ao Senhor que te capacite, né, que seu coração esteja sensível a ouvir a voz do Espírito Santo. Isso é muito importante, gente, muito importante mesmo. Se vocês quiserem depois, eu até disponibilizo o questionário, a prova que eu utilizo, vocês colocam no comentário se vocês vão querer, que eu disponibilizo o link para vocês, tá bom? Segundo passo, segunda dica, repare o que tem na mochila. Isso mesmo, repare o que tem na mochila. Meu esposo, ele utiliza muito, né, essa ilustração nas ministrações que ele faz sobre o chamado de Deus. O pai que arruma a mochila dos seus 2 filhos que vão para lugares diferentes, estão de férias e vão para lugares diferentes. O primeiro filho vai para um lugar de muito, muito sol, praia. Então, o que é que o pai vai colocar na mochila? Vai colocar sunga, vai colocar toalha, protetor solar, camiseta, bermuda, roupas leves. Já o outro filho vai para um lugar muito frio, totalmente diferente. Tem até neve, vai até nevar lá no outro lugar. E ele vai colocar o quê? Casaco, luva, cachecol, gorro, tudo de frio. E vai arrumar a mochila dos seus 2 filhos. Claro que vai ser muito fácil de identificar para onde os filhos dele vão. Por quê? Porque as mochilas dá para perceber, uma de frio, né, um lugar totalmente frio, e outra totalmente de calor. Então dá para identificar para onde é que seus filhos vão e quais são as atividades que eles vão realizar. Portanto, gente, se eu e você quisermos saber para onde, né, para onde vamos e o que vamos fazer, deveríamos observar o que tem na nossa mochila. Isso mesmo. Se eu e você quisermos saber para onde vamos e o que vamos fazer, vamos observar nossas mochilas. Isso mesmo. Porque Papai do Céu, o Espírito Santo, colocou coisas úteis para o desempenhar do nosso papel no Ministério Infantil. O Espírito Santo colocou habilidades, satisfação na nossa mochila, para a gente poder desempenhar o chamado que Ele tem em nossas vidas. E eu leio para vocês agora Tiago 1,17, que diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai. São sinais de vocação, o que eu e você trazemos nas nossas mochilas. Isso mesmo, na nossa bagagem, como eu falei, habilidade, satisfação em realizar o chamado de Deus em nossas vidas, em realizar aquilo que o Senhor nos chamou, a missão que o Senhor nos deu para o ministério infantil. O que é que você tem aí na sua bagagem? Olhe, pense, reflita. O que é que o Senhor te deu? Como eu falei, Deus deu coisas maravilhosas para a gente. O nosso amigo Espírito Santo tem coisas maravilhosas em nossas mochilas. E eu e você devemos pensar e refletir o que é que tem na minha mochila. Muitas das vezes olhamos, mas não tem nada. Tem. O Senhor te chamou, você tem a vocação, você tem habilidade, todo vocacionado tem habilidade dada por Deus. Então não diga que você não tem nada. Você tem sim, e reflita nessa hora. Amém? Terceira coisa,
Divulgue a missão do Ministério Infantil. Muita gente tem uma concepção muito errada do Ministério Infantil. De que Ministério Infantil é creche. De que Ministério Infantil é um espaço kids. Ministério Infantil é um lugar para guardar crianças. Gente, temos que mudar a visão da nossa igreja. Eu mesma gravei um vídeo, se vocês quiserem, eu disponibilizo sobre esse tema, né? Sobre o tema para que a gente possa entender. Eu passei dicas para vocês de como ajudar vocês a mudar essa situação, essa visão da igreja. O vídeo em Ministério Infantil não é creche. Então temos que mudar essa concepção, essa visão da igreja. Como é que nós podemos fazer isso? Peça ao seu pastor, ao seu líder, a oportunidade para sempre estar falando sobre o Ministério Infantil. Quando tiver evento na sua igreja, peça a oportunidade. Grave vídeo com suas crianças, peça para divulgar nas redes sociais da sua igreja. Quando a sua criança participar de algum evento, tiver algum culto, algum congresso infantil, peça a oportunidade também. Nós temos que mudar essa situação da nossa igreja. Eu já falei aqui para vocês que eu e você juntos vamos conseguir. Vamos orar, vamos tirar essa visão de que Ministério Infantil é um lugar para guardar crianças. Não, crianças têm necessidades espirituais. Crianças são ovelhas e elas precisam ser cuidadas. E eu digo mais, as nossas crianças são presentes. Temos mania de falar, a criança é o futuro da igreja. Não, a criança é o presente, temos que preparar nossas crianças hoje. Então, ore, peça ao Senhor direção, peça ao Senhor que te capacite, converse com seus pastores, com seus líderes, mostre o objetivo, diga qual é o objetivo do Ministério Infantil. No vídeo que eu gravei, tem mais dicas, tem mais informações de como você, como ajudar você a mudar essa situação na sua igreja. Depois, se você puder, assiste lá, por favor, eu vou colocar aqui também no link. E o quarto e último, nada mais, nada menos do que importante, é orar. Ore, desde o início que eu falo para vocês, a chave do nosso sucesso é a oração. Ore, gente. Peça ao Senhor direção. Mateus 9,38, eu anotei aqui. Rogai ao Senhor da seara que mande cefeiro para a sua seara. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Por isso, orai. Orai ao Senhor da seara e pede que Ele mande mais trabalhadores para a sua colheita. Peça ao Espírito Santo que mande trabalhadores, pessoas para trabalhar. Em toda a Bíblia, Deus, Ele procura três tipos de pessoas. A primeira, intercessor. Ezequiel 22:30 fala: e busquei entre eles um homem que estivesse na brecha. Segunda coisa, gente, adorador. João 4:23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E o terceiro e último, obreiros, que é o que nós lemos em Mateus 9:38. Rogai ao Senhor da seara que mande cefeiros. Peça ao Senhor que envie vocacionados. A partir do momento, gente, que eu comecei a orar, que eu comecei a pedir ao Senhor direção, o Senhor foi me mandando pessoas vocacionadas, pessoas voluntárias, vocacionadas. Faça um projeto de oração com sua equipe. Peça para sua equipe, liste os motivos que você tem de oração. Fale com o grupo de intercessão da sua igreja para estar também te ajudando em oração. É indispensável você deixar de fazer isso. Você precisa fazer isso. Você precisa orar. Você precisa colocar lá na sua lista de oração. Você precisa falar com a intercessão da sua igreja para estar te ajudando em oração. Não pense que não surge efeito. Surge sim. E eu tive essa experiência. A partir do momento que eu comecei a orar, que eu comecei a clamar, que eu comecei a pedir ao Senhor que Ele mandasse voluntários vocacionados conscientes, voluntários vocacionados que tivessem um chamado, que fosse comprometido,
Porque como nós aprendemos, tem voluntários vocacionados também descomprometidos. Então comecei a orar, pedir ao Senhor. Eu li só um exemplo para dar para vocês, uma experiência. Eu liderei uma equipe de ministério infantil de uma igreja nova. E era muita gente, como eu falei para vocês, trabalhava com muita gente. Então as pessoas iam lá para o ministério infantil como se fosse a entrada para a igreja, né? Conhecia todo mundo ali no ministério infantil, na igreja, e depois dava tchau para o ministério infantil e ia para outros ministérios. Na verdade, o ministério infantil, como eu falei antes, era a entrada da pessoa para conhecer todo mundo na igreja. Eu falei assim, Deus, não. E as pessoas entravam no ministério infantil e saía, não. Teve um momento que eu fiquei tão sobrecarregada, gente. Todos os domingos eu ia ministrar para as crianças. Eu fazia um compromisso com a minha família, com minha casa. De última hora eu cancelava tudo, porque um membro da equipe não foi. Então foram meses eu ministrando para as crianças todos os domingos. Isso sobrecarregou, isso ficou pesado. E eu disse, Deus, não dá, tá me deixando fadigada, tá me deixando cansada. Porque nós líderes, não é só lá ministrar a aula. Nós lideramos toda a equipe, é material, é estudo, é assunto. Então não é só ministrar a aula. E aí eu comecei a orar. Foi nesse dia que eu disse, Deus, não dá. Comecei a orar, a clamar ao Senhor. E Deus, Ele foi mandando os voluntários vocacionados. E Ele foi tirando aqueles que não tinham compromisso com o ministério infantil. A própria pessoa chegava para mim e dizia, Tia Nay, não dá, meu ministério é outro. E aqueles que não chegaram para mim com todo amor, com todo carinho, eu conversava com a pessoa e a pessoa entendia que realmente ali não era o lugar, né, para ela estar, para ficar ali em um lugar o qual não se sente bem, o qual não tem a vocação. Mas tudo isso, gente, aconteceu por quê? Por causa da oração. Então, ore, peça ao Senhor que mande pessoas vocacionadas, pessoas comprometidas com o reino de Deus. Ministério infantil é muito difícil, eu costumo dizer, meu Deus, é um ministério tão difícil da gente captar voluntários e recrutar voluntários para o ministério. É muito difícil. Eu não sei se com você, se você também tem esse sentimento, mas eu tenho esse sentimento. É muito difícil a gente recrutar, captar voluntários vocacionados, pessoas literalmente comprometidas com o reino de Deus. E a palavra de Deus deixa bem claro, né, as consequências de um servo negligente e infiel. Então, se você tem um chamado de Deus, se você tem a vocação de Deus, porque tem que ser feito de qualquer jeito? Não. Cumpra o seu chamado, aquilo que o Senhor te chamou. As crianças precisam de mim, precisam de você. E eu te encorajo nessa hora. Se você está desanimado, desanimada, se você está sobrecarregado, eu também já vivi esse momento de desânimo. Eu já vivi esse momento de sobrecarregado. Então, ore, peça ao Senhor direção, peça ao Senhor que entre com providência. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir sim ter uma equipe de excelência, uma equipe de sucesso, uma equipe de voluntários vocacionados comprometidos. Amém? Glória a Deus pela vida de vocês. Deus abençoe. Obrigada por ter tirado um tempinho de assistir esse vídeo. Não esquece de dar o seu like, de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Tem outros vídeos anteriores que eu gravei também. Vai lá, curte também. E eu sou muito grata a Deus pela vida de cada um de vocês. Deus abençoe e até o próximo vídeo.